Olá, querido irmão e irmã. Estamos começando o mês de agosto e, com ele, vem a oportunidade de avançarmos em todas as áreas da nossa vida com fé e coragem. Pessoa com as mãos postas, fogo, Deus tem grandes planos para você neste mês e esta oração poderosa de bênção foi preparada para liberar o avanço que você tanto precisa. Não importa onde você esteja ou o que você esteja enfrentando, ao orarmos juntos e declararmos a palavra de Deus, você verá portas se abrindo, vitórias sendo conquistadas e a mão do Senhor guiando cada um dos seus passos. Lembre-se de que o Senhor tem planos de prosperidade, paz e vitória para a sua vida, e hoje, juntos, vamos declarar que você viverá cada um desses planos neste agosto. Prepare-se para avançar, porque Deus está pronto para mover montanhas em sua vida. Vamos orar com fé e começar este mês com a certeza de que grandes coisas estão por vir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma oração que trará mais bênçãos para a sua vida. Agora, vamos declarar o nosso avanço em Cristo. Amém? Declarando o avanço de Deus sobre sua vida. Avançar na vida é algo que todos buscamos, especialmente quando enfrentamos desafios ou nos sentimos estagnados. Muitas vezes, a sensação de estar no mesmo lugar pode nos fazer questionar se realmente estamos indo para algum lugar. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que Deus sempre tem um plano de avanço para os seus filhos, e Ele deseja que experimentemos uma vida abundante. Em Filipenses 3 versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos dá uma instrução clara sobre como devemos nos posicionar diante da vida. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania de Deus em Cristo Jesus. Essas palavras de Paulo são um exemplo poderoso de como devemos encarar nossa jornada. Ele nos ensina que, para avançar, é necessário esquecer o passado, não no sentido de ignorá-lo, mas de não permitir que ele nos prenda ou nos defina. O passado tem seus aprendizados, mas não deve ser um obstáculo para o nosso progresso. O que significa avançar em Deus? Avançar em Deus significa sair da zona de conforto e caminhar com confiança em direção ao que Ele tem preparado para nós. Quando falamos sobre avanço, estamos falando de um movimento, um processo constante, não de uma conquista única. Avançar é uma decisão diária, um passo após o outro, em fé. E, para isso, precisamos lembrar de algo fundamental: não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus, em sua infinita bondade, está conosco em cada passo. Ele é o nosso guia, nosso auxílio, nossa força. O Salmo 37 versículos 23 e 24 nos lembra que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se compraz no seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Isso nos dá uma segurança imensa. Mesmo quando tropeçamos ou enfrentamos dificuldades, Deus nos sustenta e nos coloca de volta em pé. O nosso avanço não é determinado pelas nossas forças, mas pela força de Deus, que nos dá a graça para continuar. Porque a fé é essencial para o avanço. A fé é o combustível que nos impulsiona para o avanço. Sem fé, não conseguimos ver além do que está diante de nossos olhos. A fé nos permite confiar no que Deus tem para nós, mesmo que não possamos ver o resultado imediato. Em 2 Coríntios 5 versículo 7, a palavra diz: porque andamos por fé e não por vista. Avançar em Deus envolve crer nas promessas dele, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Por exemplo, quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele não tinha filhos. No entanto, Abraão creu na promessa de Deus e avançou em fé. Em Gênesis 12 versículos 1-2, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Abraão não sabia exatamente para onde estava indo, mas ele obedeceu à palavra de Deus e seguiu em frente, confiando na promessa que ele havia feito. Isso é fé, avançar mesmo sem ver, porque sabemos que Deus é fiel para cumprir suas promessas. O poder de declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Uma das chaves para o avanço é declarar as promessas de Deus sobre nossa vida. A Bíblia nos ensina que as palavras têm poder. Em Provérbios 18 versículos 21, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Ao declarar a palavra de Deus sobre sua vida, você está, na prática, estabelecendo o que você crê que vai acontecer. Em outras palavras, você ativa a manifestação das bênçãos de Deus em sua vida ao professar aquilo que Ele já preparou para você. Por exemplo, se você está buscando avanço financeiro, declare o que a Bíblia diz sobre prosperidade, como em Deuteronômio 28 versículos 11, o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar.
Se você está buscando avanços espirituais, declare que em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. As palavras que você profere sobre sua vida têm um impacto direto sobre sua realidade. Como deixar o passado para trás e avançar em fé? O primeiro passo para o avanço é, sem dúvida, deixar o passado para trás. Isso envolve perdoar a si mesmo e aos outros, deixando para trás ressentimentos, arrependimentos e erros cometidos. Em Filipenses 3 versículos 13, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que está no passado não pode mais nos deter. O Senhor nos oferece perdão, e Ele nos dá a graça de recomeçar a cada novo dia. Isso significa que, independentemente de quão difícil tenha sido ontem, você pode começar hoje com uma nova perspectiva, olhando para o futuro com fé. Para avançar, é necessário tomar uma decisão consciente de caminhar para frente. Pode ser que você tenha experimentado fracassos, tenha sido ferido ou perdido algo importante. Mas Deus tem um futuro brilhante para você, e Ele está dizendo, levante-se e avance. É hora de tomar posse daquilo que Deus preparou para você e de avançar com coragem e fé. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua fidelidade e pelo teu plano de avanço para nossas vidas. Te pedimos que nos ajudes a deixar o passado para trás e a caminhar com confiança no futuro que tu preparaste para nós. Que nossa fé seja fortalecida e que possamos declarar a tua palavra sobre cada área de nossa vida, vendo o teu poder se manifestar. Em nome de Jesus. Amém. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo e compartilhe este vídeo com amigos que também precisam declarar avanço em suas vidas. Avançando no campo espiritual. Avançar no campo espiritual é talvez a parte mais importante do nosso processo de crescimento e transformação. A fé é a base sobre a qual o nosso avanço deve ser construído, e ela é alimentada e fortalecida através da busca constante de Deus. Em 2 Pedro 3 versículos 18, somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O avanço espiritual não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de crescimento, aprendizado e proximidade com Deus. A importância do crescimento espiritual. Contínuo crescimento espiritual é um reflexo direto da nossa intimidade com Deus. Quando mais nos aproximamos de Deus, mais Ele revela sua vontade para nossas vidas. Em João 15 versículo 5, Jesus nos diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para avançarmos espiritualmente, precisamos estar conectados com Cristo. Quando permanecemos em Ele, nos tornamos mais semelhantes a Ele e experimentamos o seu poder de transformação. É fácil se desviar e focar nas preocupações do dia a dia, mas o Senhor nos chama para nos aprofundarmos nele, buscando a sua face em oração, meditação na palavra e prática da sua vontade. À medida que buscamos a Deus com mais intensidade, nossa fé se fortalece, e podemos avançar para os planos que Ele tem para nós. Isso inclui obedecer a sua palavra e confiar em seu tempo perfeito. Como manter a chama espiritual acesa? Manter a chama espiritual acesa é uma tarefa diária. Em 1 Tessalonicenses 5 versículos 16-18, somos instruídos a orar sem cessar e dar graças em todas as circunstâncias. Isso significa que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, devemos manter uma postura de oração constante e gratidão, sabendo que Deus está conosco em todas as situações. A oração é o combustível que alimenta nossa vida espiritual e nos dá força para continuar em nosso avanço. Além disso, a leitura da Bíblia é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem o poder de transformar nossos corações e mentes. Em 2 Timóteo 3 versículos 16, lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, estamos permitindo que Ele nos guie em cada área da nossa vida. A transformação através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita a avançar espiritualmente. Sem Ele, não podemos crescer ou produzir frutos espirituais. Em Atos 1 versículos 8, Jesus promete, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos dá poder para viver de acordo, avançando nos relacionamentos e família. Os relacionamentos, especialmente dentro da família, desempenham um papel essencial no nosso processo de avanço. A família é o primeiro espaço de relacionamento e, muitas vezes, o mais desafiador. Por isso, avançar nas relações familiares é um dos maiores testemunhos de fé e obediência a Deus. A Bíblia nos orienta a cultivar um ambiente de amor, perdão e união em nossos lares,
pois é através disso que conseguimos refletir a paz e a harmonia de Deus. Em Efésios 4 versículos 2-3, somos chamados a viver com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A importância de relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos saudáveis são fundamentais para o nosso crescimento e avanço. Eles nos ajudam a enfrentar as dificuldades da vida com mais confiança e equilíbrio. O relacionamento com Deus é a base para todos os outros relacionamentos. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, somos capazes de viver em paz com aqueles ao nosso redor. Colossenses 3 versículos 13 e 14 nos ensina que devemos suportar uns aos outros e perdoar qualquer queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou. Acima de tudo, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a chave que mantém todos os relacionamentos saudáveis e nos permite avançar em harmonia. O amor não se baseia nas falhas dos outros, mas em uma escolha consciente de perdoar, apoiar e crescer juntos. É necessário ser intencional nas ações diárias para construir relacionamentos que reflitam a paz e a bondade de Deus. Quando praticamos o perdão e a paciência, estamos abrindo portas para o avanço, tanto pessoal quanto em nossos relacionamentos. Perdoando para avançar. Um dos maiores obstáculos ao avanço nos relacionamentos familiares é o ressentimento e a falta de perdão. A falta de perdão é um peso que nos impede de crescer, não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente. Quando guardamos rancor, permitimos que as feridas do passado bloqueiem nosso progresso. A Bíblia nos ensina a perdoar como Deus nos perdoou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6 versículos 12. O perdão é um passo de fé, uma escolha de confiar que Deus restaurará as feridas e nos ajudará a avançar. Perdoar não significa esquecer as ofensas, mas sim liberar o poder de Deus para curar as feridas. O perdão traz liberdade e abre caminho para um relacionamento mais profundo e saudável. Quando perdoamos, libertamos não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Ao agir em obediência ao comando de Deus, avançamos na nossa vida emocional e espiritual. A família como um reflexo do reino de Deus. Deus deseja que nossas famílias reflitam os princípios do seu reino. Um lar que vive em amor, perdão, respeito e serviço mútuo é um reflexo do reino de Deus aqui na terra. Quando buscamos cultivar essas virtudes no ambiente familiar, estamos criando um espaço onde Deus pode habitar e trabalhar. Efésios 5 versículos 25 e 28 nos ensina sobre o papel dos casais. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Isso aplica-se não apenas ao relacionamento conjugal, mas também aos laços familiares em geral. O amor sacrificial é um modelo divino para todos os relacionamentos. Nosso avanço depende de nossa disposição de viver de acordo com os princípios de Deus dentro de casa. Ao criar uma base sólida de amor e compreensão, nossa família se torna uma plataforma para o avanço espiritual, emocional e físico. Quando buscamos essa unidade familiar, nossa vida e a vida de nossos filhos se tornam mais alinhadas com a vontade de Deus. O caminho para a reconciliação familiar. Em muitas famílias, há desafios que precisam ser resolvidos. Diferenças de opinião, feridas passadas e mal-entendidos podem criar barreiras. Mas em Cristo, há sempre o poder de reconciliação. A Bíblia nos encoraja a buscar a paz e a reconciliar as diferenças, sempre com amor e humildade. Jesus, em Mateus 18 versículos 15, diz: Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A reconciliação é um passo crucial para avançarmos. Ela requer vulnerabilidade, coragem e a disposição de colocar o relacionamento acima do orgulho. Quando nos dispomos a reconciliar, avançamos como família, criando um ambiente onde Deus pode fazer milagres. Ao tomarmos a iniciativa de restaurar os laços familiares, demonstramos um testemunho poderoso da graça e do perdão de Deus em ação. Pai, obrigado por nos ensinar a importância dos relacionamentos e da família. Pedimos que Tu nos ajudes a avançar em nossos relacionamentos, perdoando e amando como Tu nos ensinaste. Restaura o que está quebrado em nossas famílias e nos guia no caminho da unidade e da paz. Que nossas casas sejam um reflexo do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. De qual cidade você está assistindo? Comente abaixo e compartilhe este vídeo com quem precisa de reconciliação em seus relacionamentos familiares. Avançando no campo profissional e financeiro. Avançar no campo profissional e financeiro é um desejo comum, mas, para que isso aconteça de maneira plena, precisamos entender os princípios bíblicos sobre o trabalho e a prosperidade. A Bíblia nos ensina que o trabalho não é apenas uma necessidade, mas uma maneira de honrar a Deus.
Colossenses 3 versículos 23 e 24 nos instrui: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Trabalho e propósito. Conectando a fé ao profissionalismo, o trabalho é uma das áreas da vida onde mais podemos glorificar a Deus. Quando trabalhamos com excelência e dedicação, estamos sendo um reflexo do caráter de Deus. O Senhor nos deu dons, habilidades e talentos para sermos úteis ao mundo e para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Ao trabalharmos, estamos colaborando com Deus para transformar o mundo ao nosso redor. Deus quer que avancemos no nosso trabalho e na nossa vida profissional, mas para isso, devemos buscar a sua orientação. O Senhor nos dá sabedoria para tomar decisões corretas e discernimento para saber como agir em situações desafiadoras. Em Tiago 1 versículo 5, lemos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Prosperidade em Deus. Como alcançar o sucesso financeiro? Deus deseja que seus filhos prosperem, não apenas espiritualmente, mas também financeiramente. A prosperidade, de acordo com a palavra de Deus, é uma bênção para que possamos servir ao Senhor com mais recursos e sermos generosos. Em 2 Coríntios 9 versículos 8, lemos: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. A prosperidade de Deus não se resume a acumular riquezas, mas a ser um bom mordomo dos recursos que Ele nos dá. Ser fiel nos pequenos detalhes, como administrar nosso dinheiro com sabedoria e ser generosos com os outros, é a chave para a prosperidade. Deus abençoa aqueles que têm um coração disposto a servir e compartilhar. Seguindo o caminho da honestidade e integridade para avançarmos no campo profissional, a honestidade e a integridade são fundamentais. No mundo de hoje, muitas vezes somos tentados a tomar atalhos ou agir de maneira que comprometa a nossa ética. No entanto, Deus nos chama a sermos luz no mundo, vivendo de maneira justa e íntegra. Em Provérbios 10:9, lemos: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ao trabalhar com integridade, avançamos no propósito de Deus para nossas vidas e testemunhamos do seu caráter. Deus como fonte de provisão em tudo o que fazemos. Precisamos lembrar que Deus é a nossa fonte de provisão. Ele é quem nos dá as oportunidades de trabalho, as ideias criativas e os recursos para prosperar. Quando reconhecemos a dependência de Deus, avançamos com a confiança de que Ele nunca nos deixará faltar. Em Mateus 6 versículos 33, Jesus nos instrui: mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus se importa com nossas necessidades e deseja nos abençoar para que possamos ser uma bênção para os outros. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por nos dar sabedoria e direção para avançarmos em nossa vida profissional e financeira, avançando na fé e esperança para o futuro. Quando pensamos em avançar, é fundamental que nossa fé e esperança em Deus guiem cada passo do nosso caminho. Avançar não significa apenas enfrentar as dificuldades do presente, mas também olhar para o futuro com confiança e expectativa, sabendo que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Em Jeremias 29 versículos 11, Deus nos fala: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de prosperar e não de causar dano, planos de dar-vos um futuro e uma esperança. Este versículo é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, o Senhor está no controle. Para aqueles que creem, Ele tem preparado um futuro de bênçãos e avanços. Fé. A base do avanço, a fé é, sem dúvida, o alicerce sobre o qual qualquer avanço verdadeiro é construído. Em Hebreus 11 versículos 1, a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Para avançar, precisamos ter fé em algo maior do que as circunstâncias que estamos vivendo atualmente. A fé nos permite olhar além da dificuldade presente e acreditar no que Deus pode fazer. Ela nos dá a coragem de dar o próximo passo, mesmo quando não vemos o caminho claro à frente. Avançar em fé é um ato de confiança. É crer que, embora não possamos ver a solução agora, Deus está trabalhando por nós e que seu plano é sempre melhor. Quando damos o passo da fé, não estamos negando os desafios da vida, mas estamos dizendo a Deus que confiamos em sua capacidade de nos guiar e prover. A fé não elimina os obstáculos, mas nos capacita a enfrentá-los com a certeza de que Deus está conosco. Em Mateus 17 versículos 20, Jesus nos ensina: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Isso significa que, mesmo uma fé pequena pode mover grandes montanhas, quando colocada em um Deus grande e poderoso. Esperança. A força para o futuro, enquanto a fé nos impulsiona no presente, é a esperança que nos permite olhar para o futuro com confiança.
A esperança é a certeza de que, apesar das dificuldades que enfrentamos hoje, o melhor está por vir. Romanos 15 versículos 13 nos diz: que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A esperança nos ajuda a manter a visão de que o futuro, em Cristo, é cheio de promessas. Ao avançarmos em fé, precisamos cultivar uma esperança viva. Isso significa acreditar que as promessas de Deus se cumprirão, mesmo quando não conseguimos ver o resultado imediato. A esperança nos mantém firmes, nos dá ânimo e nos dá a força necessária para continuar a caminhada, mesmo quando parece que os sonhos estão longe. A esperança não é apenas um desejo vazio, mas uma confiança firme na fidelidade de Deus. Avançando no propósito de Deus para sua vida, outro aspecto fundamental do avanço é a descoberta e vivência do propósito que Deus preparou para você. Cada um de nós foi criado com um plano e um propósito divino. Deus tem um destino único e especial para nossa vida, e Ele nos convida a caminhar nesse propósito, avançando em direção a Ele todos os dias. Quando descobrimos esse propósito, encontramos um sentido maior em nossa jornada, e as dificuldades começam a parecer menores diante da grandeza do chamado de Deus. Efésios 2 versículos 10 nos lembra: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O propósito de Deus para nós é algo que deve ser buscado com oração e obediência. À medida que avançamos em direção ao nosso destino divino, Deus nos capacita a cumprir sua vontade. Isso nos dá uma razão para continuar avançando, mesmo quando o caminho parece incerto. Deus como nosso refúgio e força ao longo de nossa jornada de avanço, é natural encontrarmos dificuldades, fracassos e momentos de dúvida. No entanto, a promessa de Deus é que Ele será nosso refúgio e força. Em Salmos 46 versículos 1, a Bíblia nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando avançamos, não estamos sozinhos. Deus é nossa rocha, nosso abrigo seguro. Ele nos fortalece nos momentos de fraqueza e nos guia. Quando nos sentimos perdidos, Deus nunca nos abandona, e Ele está sempre disposto a nos ajudar a avançar, não importa quão difíceis as circunstâncias sejam. O Senhor é fiel em suas promessas, e em sua fidelidade, nos capacita a ir além dos nossos próprios limites. A força de Deus é infinita, e Ele nos dá a coragem e a perseverança para seguir em frente. Avançando com gratidão e louvor. A gratidão e o louvor são elementos essenciais do nosso avanço em Deus. Ao louvarmos e agradecermos a Deus, não apenas reconhecemos suas bênçãos, mas também fortalecemos nossa fé e esperança. A gratidão muda nossa perspectiva e nos ajuda a manter o foco no que Deus está fazendo, em vez de nos concentrarmos apenas nas dificuldades. Em 1 Tessalonicenses 5 versículos 18, somos instruídos a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando avançamos em louvor, somos como o povo de Israel que, antes de entrar na batalha, louvava a Deus pela vitória, mesmo antes de vê-la. O louvor declara nossa confiança em Deus, reconhecendo que, independentemente da situação, Ele é digno de nossa adoração. O louvor nos fortalece, nos eleva e nos prepara para o avanço. Avançando em comunidade, o avanço também acontece em comunidade. A jornada de fé nunca foi feita para ser vivida sozinha. Deus nos chamou para ser parte de um corpo, a Igreja, onde podemos nos apoiar mutuamente e crescer juntos. Em Hebreus 10 versículos 24 e 25, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas aconselhando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunidade de fé é essencial para o nosso avanço. Quando estamos unidos em oração, incentivo e apoio mútuo, somos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer adversidade. Avançar na fé é mais fácil quando estamos cercados por irmãos e irmãs que nos levantam e nos encorajam a continuar. A comunhão fortalece nossa fé, nos ajuda a enxergar além das dificuldades e nos impulsiona para o próximo nível. Senhor, obrigado por nos ensinar que, em Ti, podemos avançar com fé e esperança. Ajuda-nos a olhar para o futuro com confiança, sabendo que Tu tens um plano perfeito para nossas vidas. Que possamos avançar no Teu propósito, com gratidão, louvor e esperança, sabendo que a Tua fidelidade nos sustenta em cada passo. Em nome de Jesus, amém. De qual cidade você está assistindo? Comente abaixo e vamos orar juntos por seu avanço em fé e esperança para o futuro. Compartilhe este vídeo com quem precisa ser encorajado neste mês de agosto.